E agora vamos para um assunto importantíssimo, aliás, alguns assuntos. A gente vai falar de algumas doenças que podem piorar com esse tempo seco, agora no outono, no inverno, que podem se estabelecer na nossa vista, na pálpebra, e a gente vai entender a diferença de cada uma delas. Quem vem ao programa hoje, que eu conheço pela primeira vez, doutor Vicente Vitiello Neto, que é oftalmo, né? Seja bem-vindo. Como vai, doutor? Tudo bem? Prazer. Tudo bem, prazer é meu. Fique à vontade. Muito legal a gente poder falar sobre essas doenças, porque normalmente quando começa uma coceira na vista, aí começa a pegar, né? Principalmente nesse tempo seco, aí a gente começa a coçar, o que não pode, né? E a gente começa a coçar, aí coça o outro, aí não lava as mãos. Quando vamos ver, os problemas já se estabeleceram. Exato. Pode vir um terçol por aí, pode vir a conjuntivite. Então vamos começar pela conjuntivite, que eu acho que talvez seja o mais comum ou que as pessoas estão mais habituadas, né? Existem vários tipos de conjuntivite? Isso. As conjuntivites, elas podem ser basicamente virais, bacterianas, alérgicas ou tóxicas. Certo. Sem dúvida nenhuma, a imensa maioria delas são as conjuntivites virais. Sim, as mais comuns. As mais comuns. Tá? Virais e bacterianas são infecciosas, né? Mas dentre as infecciosas, sem dúvida, as virais são as mais prevalentes. Certo. Né? São essas que nós vemos surtos epidêmicos acontecendo, pessoas do nosso meio contraindo, e aí essa questão da higiene, do levar a mão aos olhos, é a forma correta de se prevenir para você evitar a chance de acontecer um problema desse. Então a primeira coisa para evitar a conjuntivite, não levar a mão aos olhos e deixar as mãos sempre limpas. Exato. Tá. Um hábito bem simples de lavar as mãos e evitar colocar a mão aos olhos. Certo. Se levar as mãos aos olhos, sim, sempre com a mão limpa. Agora, doutor, qual a diferença da viral para a bacteriana quando a gente olha para os olhos? É assim, olhando, um olho pode estar mais avermelhado, não existe diferença a olho nu? Não, a olho nu não. Tá, só o oftalmo pode distinguir. Ambas as duas vão dar sintomas muito parecidos. Inchaço palpebral, vermelhidão, aumento da secreção. Então, é muito difícil da gente conseguir vasos hiperemiados, como esse que aparece na imagem. Então isso aqui... Isso você não consegue dizer se você está frente a um quadro viral, bacteriano. Aí no exame oftalmológico a gente tem alguns sinais que precisa de um microscópio para a gente poder identificar um ou outro. Entendi. Entendeu? Então, nesse caso, mesmo que pouco, aí até olhando a pessoa já não acha que é uma conjuntivite, Exatamente. acha que uma veinha pode ter estourado, né? Nem todo olho vermelho é conjuntivite. Tá, isso é importante então, também. numa época de clima seco como esse, hoje em dia, o ar muito seco, então olho seco é uma coisa bastante comum também, o ressecamento da superfície ocular por conta desse ar com pouca umidade. Né? Então, existem vários diagnósticos diferenciais para olho vermelho, mas sem dúvida o mais frequente é conjuntivite. Ali tem uma imagem... Essa é bem forte. A gente vê naquela região palpebral inferior, ali é que existem acúmulos de linfócitos, que são células de defesa, que a gente consegue diferenciar entre um quadro viral ou bacteriano. Porque, não sei se eu estou certa, mas talvez bacteriana seja mais difícil de cuidar? Ou não? As duas a gente consegue tratar da mesma maneira, pode demorar um pouquinho mais? É importante a gente salientar que a conjuntivite é extremamente desconfortável, né? Os sintomas, quem já teve não esquece, mas elas são geralmente doenças benignas e autolimitadas. Tanto as virais como a grande maioria das bacterianas. O que a gente tem que fazer é, tentar minimizar a chance de espalhar essa conjuntivite, porque ela é extremamente contagiosa, tanto uma como a outra, e dar conforto para o paciente através de medicação. Aí vai diferir um pouquinho em cada caso entre vírus e bactéria, o que a gente vai utilizar. Perfeito. Eu queria te fazer uma pergunta que eu me lembrei agora. Na verdade, isso aconteceu com o meu pai. Foi uma conjuntivite muito forte, mas ele também apresentou um inchaço nessa região do pescoço. E aí ele já se assustou, achava que era cachumba, não sabia o que era, enfim, demorou um pouquinho, até que, claro, o oftalmo fez o diagnóstico e chegou à conclusão que era conjuntivite. Então, por que esse quadro pode mudar e podem aparecer aí as ínguas, né? Não sei se a gente... Isso acontece, então. Porque no caso da infecção, isso era uma conjuntivite viral, né, que
causada por um vírus muito parecido com o vírus do resfriado, né? E pode vir até concomitantemente ou logo após o resfriado. E os linfonodos são locais de defesa do organismo, então existe um aumento, como pode existir num processo infeccioso como uma gripe, um resfriado. Entendi. Então, então não tem que se apavorar. Não, de jeito nenhum. Porque tem o tratamento da mesma maneira. Exato. E aí todos os sintomas também desaparecem, depois inclusive o inchaço e a dor nessa região, né? Some tudo. Então tá bom, eu fiz a pergunta porque a gente vai lembrando de alguns casos que acontecem, pode ser o caso de alguém que está assistindo o programa. Agora, pingar colírio é positivo? Ter o hábito de pingar colírio todos os dias pode prevenir a conjuntivite ou algum outro tipo de doença? Não vai prevenir conjuntivite. Tá? Mas pingar colírio, desde que o colírio seja um colírio adequado, como um lubrificante, né? Como eu falei, ambientes, clima seco nessa época do ano, ambientes climatizados, com ar-condicionado, onde você tem uma taxa de umidade muito baixa, pessoas que leem muito ou ficam muito tempo na frente do computador, tudo que prende muito a nossa atenção, diminui a frequência do piscar. E o piscar é fundamental para espalhar a lágrima. Entendi. Então, se a gente não lubrifica direito, você pode ter algumas consequências no olho. Então, para essas pessoas que têm, sim, usar um lubrificante ocular, sim. Agora, se você não tem absolutamente nada no olho, não sente nada, não precisa usar nada. Né? Certo. A gente diz que o olho, a gente não tem que lembrar dele. Se a gente está lembrando do olho, é porque alguma coisa está errada e ele realmente incomoda demais. Entendi. Não, é legal saber disso porque tem muita gente que tem o hábito já de pingar o colírio. Acorda, já pinga o colírio, antes de dormir, pinga o colírio. Então, se não tem nada... Dependendo do que não vai fazer... Não vai fazer diferença. Exatamente. Agora, vamos falar também do terçol e do calásio. Okay. Qual é a diferença? Vamos explicar o que é um e o que é o outro, então. Ambos são nodulações palpebrais, então bolinhas, né, que aparecem na pálpebra, que decorrem da obstrução de uma das várias glândulas que existem. A pálpebra é uma região que tem muita glândula. E no calásio, geralmente a gente tem um processo inflamatório mais brando, ele é mais crônico, e ele não é doloroso à palpação. Ok? Certo. Já no terçol, você tem um processo mais intenso, mais agudo, geralmente ele está associado a um processo infeccioso, a uma infecção, e ele é extremamente... Esse é o calásio. Esse é o calásio, que é um inchaçozinho, mas então ele não tem dor. Não, no calásio não. Aí você vai ver um terçol, que aí ele é extremamente doloroso à palpação. Geralmente com um ponto de flutuação muito parecido com uma espinha. É verdade, fica bem vermelhinho em volta, né? Isso, com sinais inflamatórios bem importantes. Esse é bastante doloroso. Agora, como ele é passado também? Da mesma maneira da conjuntivite, se coçar? Não. Não. A etiologia, o processo é diferente. Não é um quadro infeccioso, ou não é contagioso, perdão. Aí, como eu falei, é a obstrução de uma das várias glândulas palpebrais que vai fazer com que aquela secreção que normalmente ela é produzida e drenada e vai compor a superfície do olho, a lágrima, ela fica retida. E ao ficar retida, ela favorece a presença de infecção, uma proliferação de bactérias, e é isso que vai originar o terçol, ou vai formar um granuloma, que é tipo um cisto, que vai originar o calásio. Então aquela história de, eu não vou te cumprimentar dando beijinho porque você está com um terçol, não tem nada a ver, não tem problema, não vai passar dessa forma. Mas para cuidar desse terçol, também é um remédio na região? Não, é mais fácil ainda. Tratamento tanto do terçol como do calásio, eles vão iniciar da mesma maneira. Que são compressas mornas, com água do filtro que você esquenta no micro-ondas, com uma gaze, um algodão, e você vai fazer a compressa e junto com a compressa você vai fazer uma massagem circular em cima do ponto da nodulação. É ali que está a glândula, é ali que está a secreção que precisa ser drenada. Então, o efeito térmico da água morna mais o efeito mecânico da massagem vai fazer com que aquela secreção amoleça e ela possa ser drenada. No calásio, muitas vezes isso sozinho não vai funcionar, porque como eu falei, existe a tendência de se formar um cisto, e aí nessa situação, se não funciona isso, aí a gente tem que partir para uma outra abordagem, que é ou uma aplicação, uma injeção de anti-inflamatório na lesão, ou a ressecção cirúrgica. Então o calásio pode ter um pouco... Ele é menos dolorido, mas ele pode ter um tratamento mais trabalhoso. Mais trabalhoso. Isso. É legal a gente falar aqui no ar, até para quem está passando pelo problema, não está tendo solução, não está resolvendo.
tem que consultar o oftalmo, claro, para saber se você tem que, de repente, tem um caso aí cirúrgico ou mesmo da injeção. O que a Glaucia me lembrou agora aqui no ponto, muito legal. Tem um dito popular, doutor, que as pessoas passam a aliança em cima do terçol para o terçol melhorar. Isso é mito? Não é mito. Muita gente faz isso mesmo. E o que, na verdade, o que a gente está querendo é o calor, é a temperatura. Entendi. Só que é mais fácil você fazer uma compressa com água morna do que você passar a aliança. Então, a temperatura e a massagem, as duas coisas. A gente precisa ter o calor e precisa mobilizar aquela secreção que está endurecida para ajudar ela a ser drenada. Entendi. Então não é mito, na verdade é a temperatura. Não é o que a gente pede para fazer, mas se fizer... Não vai ser errado. Não vai ser errado, mas não é o ideal. A gente tem uma pergunta que chegou no nosso e-mail sobre o calásio, então. Vamos ver quem mandou? Olha lá. É a Daniele de São Paulo. Dani, um beijo pra você. Tive um calásio no olho esquerdo, fiz cirurgia para retirá-lo e na biópsia deu milha. Milha. Existe outro tratamento sem ser cirurgia? Então, o calásio voltou. Então, é o que a gente estava falando agora. O que é isso, milha? Milha é um acúmulo de secreção, uma glândula de gordura, né, que existe ali na região palpebral. Então, o calásio, muitas vezes, quando você vai ressecar, ele tem uma nodulação, ele é muito evidente. Quando você infiltra com anestesia, ele tudo incha um pouquinho por causa da anestesia, ele some um pouco. Então, provavelmente foi retirado, né? Mas ainda ficou algum resquício ali daquele material, daquela glândula. E não foi retirado totalmente. Isso não quer dizer que foi feito errado, simplesmente porque é realmente difícil, eventualmente, de você conseguir delimitar ele inteiro, ele não sai inteiro. Entendi. E eventualmente ficou ali e ele voltou, ou seja, se formou novamente um novo granuloma naquela região. E se ele de novo está ali, provavelmente a abordagem deve ser feita cirurgicamente novamente. Porque já tentou da primeira vez, então agora voltando... O processo é o mesmo. Dificilmente ele vai só com compressa resolver. Se bem que sempre é aquilo que a gente inicia. Sempre com o tratamento clínico, porque se resolver, muito melhor. É verdade. Bom, chegou uma pergunta aqui da Josiele. Jo, um beijo para você. Minha bebê de 2 meses, é igual o meu pequeno, então, 2 meses, está um pouco gripada e está saindo água e uma secreção nos olhos. Será que é por causa da gripe ou é algum outro problema ligado aí à vista? Muito provavelmente é por conta da gripe. Muito provavelmente é por conta da gripe. Agora, é importante frisar que em recém-nascidos, né? O canal lacrimal, né, que é o pertuito que leva a lágrima, que drena a lágrima, muitas vezes não está bem formado. E aí acaba acumulando um pouco de secreção. Existem crianças que têm isso. E o que a gente deve fazer é simplesmente fazer massagem para auxiliar também aquela formação, a boa formação daquele canal, né, que a gente espera até 1 ano de idade. Depois de 1 ano de idade, se a criança não formou direitinho esse canal, aí a gente tem que fazer uma sondagem ou coisas desse tipo. No caso dela, 2 meses, pouco de secreção, a criança está com resfriado, provavelmente é o mesmo quadro. É o mesmo quadro. Exatamente, um quadro Agora, viral. quando isso acontece com um bebê, o próprio oftalmo pode intervir ou a mãe tem que levar o pediatra e o pediatra que tem que fazer? Não. O oftalmo também pode cuidar do recém-nascido. Se o quadro oftalmológico for importante em termos de sintoma, o suficiente para a mãe ficar preocupada com aquilo, ela pode ir ao oftalmologista. É lógico que a interface mais fácil para a mãe vai ser sempre o pediatra, é com quem ela tem mais contato, é a referência dela. Né? Então, muitas vezes ela vai primeiro no pediatra e o pediatra ele tem condições de avaliar. E chegou uma pergunta da Brena que ela disse assim, pode ser o seu caso também. Às vezes meu olho coça tanto que a parte branca incha. E o que pode ser isso, doutor? E aí? Isso é um quadro de conjuntivite, mais uma conjuntivite alérgica. Certo. A conjuntivite alérgica, ela tem características um pouco diferentes. Ela funciona muito parecido como quem tem rinite alérgica. Né? Então, a pessoa é alérgica e ela é exposta, então, ao alérgeno, que é a substância que vai desencadear toda uma série de eventos inflamatórios. E esse inchaço nada mais é do que líquido que sai do vaso e que se coloca entre a conjuntiva,
que é a membrana transparente do olho. Dá pra gente mostrar mais ou menos com o olhinho que a gente tem aqui? Dá. A conjuntiva estaria aqui em cima. Essa é a esclera, a parte branca do olho. E a conjuntiva é a membrana transparente, onde temos os vasos, onde tem a conjuntivite, que se posiciona aqui em cima. Então, o líquido se posiciona entre as duas. E ao se posicionar entre as duas, ela estufa. Né? Então, isso é muito característico de um processo alérgico. Essa conjuntivite, é importante lembrar, ela não é infecciosa. Não passa para os outros e o tratamento é feito com antialérgicos em forma de colírio. Olha que interessante. Então ela tem que descobrir o que causa essa alergia, antes de tudo. Né? Precisa pensar, toda vez que eu faço tal coisa, que eu como tal coisa, né? Eu começo a coçar os olhos. Isso, se ela conseguir identificar isso, é muito bom. Ou ela vai identificar períodos do ano onde o olho dela fica pior. Ou vai identificar, olha, quando eu vou para o interior, meu olho fica ruim, então, eventualmente, pólen, alguma coisa que é mais frequente lá, pode desencadear. A época do ano pode ser também? Época do ano, quer dizer, clima, uma época que nem essa, com pouca chuva, o ar muito seco, favorece o acúmulo desses alérgenos, dessas substâncias irritantes, então é mais prevalente, eventualmente na primavera também, porque você tem toda a questão da polinização, né, das flores, então vão ter uma série de características. Precisa prestar atenção, né? Precisa. Agora, esse processo do inchaço, no caso dela, quando ela coça e é uma conjuntivite alérgica, mas se fosse outro caso, outra doença, é um processo que o corpo está querendo, na verdade, segurar, como é que eu vou explicar? Ele incha para diminuir essa condição de algo acontecer na vista? Não. Não, isso não. Inchou é porque está acontecendo alguma coisa que precisa de tratamento. Exatamente. São mediadores inflamatórios, isso é uma resposta inflamatória do olho a uma agressão, seja agressão um quadro alérgico, seja agressão uma infecção, então... Não é um processo, então, para proteger, de barrar, não, isso não. Nesse caso, não. Então, chegando várias perguntas no nosso e-mail sobre a síndrome dos olhos secos. E aí? O que são esses olhos secos? Quem pode ter? Como é que a gente cuida disso? Olho seco, praticamente todo mundo pode ter, né? A gente tem, basicamente, que diferenciar entre dois tipos. Existe o olho seco da deficiência de produção da lágrima, que é um público, ou seja, você tem a deficiência da produção, e tem o olho seco evaporativo, que é aquilo que a vida de hoje, como eu falei anteriormente, acaba fazendo muito com que a gente tenha. Ou seja, a lágrima evapora muito rápido. Entendi. Então, pessoas que trabalham em ambientes climatizados, pessoas que leem muito, que ficam na frente do computador, podem ter esse tipo. E elas muitas vezes podem coexistir, que é o mais comum de tudo. O olho seco é uma doença muito frequente. Né? É perigoso? Dependendo da intensidade, ela pode ser extremamente incapacitante. Nos casos mais intensos. Nos quadros mais brandos, o que a gente faz simplesmente é repor a lágrima em forma de colírio e observar exatamente esse tipo de... Olha, se você está lendo muito tempo seguido, pinga o colírio ou dá uma voltinha, para de ler um pouco. Atenção à climatização do ambiente. O ar-condicionado muito forte, né? Colocar um umidificador no ambiente seria uma boa ideia. Entendi. Antigamente colocar uma bacia com água, coisas desse tipo para tentar melhorar a umidade. Pode. Agora, tem o inverso também, quem tem muita secreção ou que os olhos lacrimejam muito. Também é um processo alérgico? Pode ser. Então, lacrimejamento, olhos muito vermelhos, isso existe uma série de patologias que podem levar a isso. Isso demonstra claramente que alguma coisa não está em equilíbrio com os olhos. E aí tem que se investigar qual a causa disso daí. Certo, então de qualquer maneira tem que consultar um oftalmo, até porque cada um pode ter aí o probleminha e ser por um motivo diferente. Então tem que ficar prestando atenção também na época do ano, que isso é muito importante. Chegou uma pergunta aqui da Esté. Esté, um beijo para você. Já tive ao longo do dia, sem motivo aparente, inchaço no canto interno do olho, acometendo metade da pálpebra superior. É calásio? Difícil eu poder dizer isso. Provavelmente não. Né? O calásio, ele tem
ele não vai e volta, né? Ele forma uma nodulação. Tá. Você tem uma estrutura ali fixa. Tá. Provavelmente um edema, que é o inchaço, que vai e volta, provavelmente é um edema alérgico, que é um quadro mais mole, mais brando, e que ele vai... Agora, pode ser um quadro de uma blefarite, que é uma inflamação da borda palpebral. O que é a blefarite, doutor? Blefarite é a inflamação da borda palpebral. Tá. A borda palpebral é uma região rica em glândula. Tem muita glândula ali e, eventualmente, acumula secreção, um aumento de oleosidade, favorece a proliferação bacteriana e você tem, então, detritos que ficam aderidos na base, são os debris, na base dos cílios, e fica aquela pálpebra inchada, vermelha, com coceira. Parece que a pessoa chorou muito. Parece que chorou mais muito. Ou menos, pra gente ter uma ideia. E também o cuidado... O cuidado é também bem simples. Nós estamos falando coisas aqui de cuidados bem simples. Essa pessoa que tem tendência a ter blefarite, é importante ressaltar que blefarite é uma patologia crônica. Você não vai deixar de ter blefarite. O que a gente vai tentar fazer é controlar isso. Mais ou menos como com quem tem caspa no cabelo. Tá? Então tem um aumento de oleosidade e o tratamento é fazer uma higiene ocular. Como é que consiste isso? Você pode comprar ou produtos específicos para isso, ou pode usar shampoo neutro, o shampoo do seu filho, por exemplo, e você vai diluir ele com um pouco de água morna, numa recipiente pequeno, e com gaze, algodão ou cotonete, vai limpar a borda palpebral, tanto a superior como a inferior, mais ou menos do jeito que vocês mulheres retiram a maquiagem. Entendi. Fazendo isso, você mantém sempre a saída da glândula limpa, remove secreção, impureza e diminui muito a chance de você ter tanto crise de blefarite como eventualmente ordelo ou calácio. Olha que interessante, muito legal. Uma aula então para a gente cuidar mesmo dos olhos, é tudo muito simples e eu acho que é por isso que muitas vezes esses problemas acometem muita gente. Porque o mais simples é o que a gente não faz. Exato. Né? A gente já pensa aí uma série de coisas, vamos colocar, fazer compressa, ficar o dia inteiro e tal. E às vezes é super simples, é só fazer uma limpeza mesmo no local. Eu vou fazer a última pergunta, que é da Tamires, tá? Um beijo pra você. Carol, todo inverno meu olho parece que tem areia de manhã quando eu acordo, com muita secreção. O que pode ser? O caso dela pode ser o caso de muita gente, né? Já ouvi isso, parece aquele olho com areia, pesado. Provavelmente ela tem um quadro de olho seco. Entendi. Ou seja, você acordar e a sensação de que o olho está ressecado, a sensação de areia, a córnea, que é essa estrutura central, eventualmente ela fica danificada pela falta de lubrificação, e no inverno o clima é mais seco, então no caso dela, o ideal é que ela use lubrificantes oculares, que são colírios vendidos sem necessidade de receita médica, e caso isso não funcione, ela procurar um oftalmologista. Perfeito, doutor, é isso mesmo. De qualquer forma, tem que procurar um oftalmo para diagnosticar, para dizer qual é o problema e te ensinar, assim como a gente colocou aqui no programa, dicas super simples, mas que podem mudar o dia a dia, podem mudar a vida, inclusive se forem processos alérgicos, que aí é pro resto da vida, não tem jeito, né, doutor? Então tem que saber cuidar direitinho, higienizar, para que você sofra menos. Então procure sempre um oftalmo e eu quero agradecer o doutor Vicente Vitello Neto e fazer um agradecimento ao Hospital São Luís, que o site é o www.saoluiz.com.br, www.saoluiz.com.br. Doutor, muito obrigada. Prazer. Até a próxima. Volte logo. Adorei nosso papo. Foi ótimo. Até logo. Até. Obrigada.